interessante observar como nos últimos séculos as armas do pai da mentira contra a verdade foram assim diferentes, mudaram um pouco. Se nós olharmos para por exemplo, os séculos XVIII, o século XIX, o mundo tinha um lema, o mundo científico, o mundo racional tinha um lema. Qual era? Que é verdade apenas aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Só é verdade aquilo que pode ser comprovado através de provas concretas, objetivas e racionais. Então, os grandes pensadores, as grandes mentes do mundo diziam: essa história de cristianismo podemos descartar. Porque fala de coisas sobrenaturais. Porque fala de milagres. Porque fala de um Cristo que voltou, que ressuscitou dos mortos. Porque fala da salvação da alma. Porque fala de coisas que não podem ser comprovadas cientificamente. E se não podem ser comprovadas cientificamente, não são verdadeiras. Isso não é verdade, porque a verdade é aquilo que pode ser comprovado objetivamente. E por isso, os grandes pensadores, as grandes mentes iluminadas do mundo, descartaram a fé cristã de uma maneira totalmente completa. Mas no último século, no século XX, na segunda metade do século XX para cá, um outro pensamento começa a dominar a mentalidade dos grandes eruditos, dos grandes intelectuais, e depois isso passa para os filmes, depois isso passa para as novelas, depois isso passa para os desenhos animados e de uma certa forma, vai atingindo toda a população. Que é uma ideia mais relativa em relação ao mundo. Que é a ideia de que não existe uma verdade absoluta, mas que tudo é relativo. Existem várias verdades. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade. Existem vários pontos de vista. Cada um tem a sua verdade, então tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, então o cristianismo não pode querer ser essa verdade absoluta. Porque todas as religiões têm um pouco de verdade. Todas as religiões são verdadeiras em algum sentido e no fundo nenhuma é totalmente. Nenhuma é definitivamente. Nenhuma é completamente. Não é interessante? Os primeiros diziam: o cristianismo não é verdade porque a verdade não pode ser comprovado cientificamente, portanto não é verdade. Os últimos dizem: ele não é verdade porque ele quer ser a verdade e não existe uma verdade. Todas as verdades são válidas. São estratégias apenas de batalha. Isso é um campo de batalha. Isso é a batalha do cristão. A defesa da verdade. Por isso Paulo diz: aperte o cinto com a verdade, porque ela é o campo de batalha. É nela, é através dela, que ao longo dos séculos, os crentes têm que se posicionar.